As pessoas costumam dizer que dinheiro compra tudo. Mas naquela manhã fria, sentada sozinha na beira da cama de linho egípcio, Clara Montenegro sentia o oposto. Um silêncio ensurdecedor preenchia a mansão de 1.200 metros quadrados, e nem os brilhos das joias sobre a penteadeira conseguiam mascarar o vazio dentro dela. Seu nome era conhecido entre colunas sociais. Seus sorrisos estampavam capas de revista, mas nenhuma daquelas imagens mostrava o que se passava por trás do olhar que, agora, encarava o chão como quem procura respostas. O que vale ter tudo, se não se tem ninguém? Aos 28 anos, Clara era herdeira de um império empresarial construído por 3 gerações de montenegros. Educada nos melhores colégios, fluente em 4 idiomas, dona de uma beleza clássica e de uma inteligência afiada, sempre teve tudo o que o dinheiro podia proporcionar. Mas não tinha certeza se tinha amigos. Amigos de verdade. Aqueles que não a buscavam por convites para iates ou festas privativas, mas por quem ela era de verdade. Uma mulher com medos, dúvidas, sonhos. Foi no silêncio daquela manhã que decidiu fazer algo impensável. Deixaria para trás os saltos, os vestidos sob medida e o sobrenome. Queria saber quem, entre aqueles que a cercavam, ficaria ao lado dela se o luxo desaparecesse. Criou uma identidade nova, arranjou um emprego como faxineira na Luxicorp, uma das empresas do próprio conglomerado Montenegro, e se preparou para entrar em um mundo completamente novo. Um mundo onde Clara não seria a herdeira, mas apenas mais uma entre tantas invisíveis. Logo no primeiro dia, notou o olhar julgador da supervisora ao ver suas unhas sem esmalte e o uniforme simples que escondia sua elegância nata. Aprendeu a segurar a vassoura com firmeza, a baixar o olhar quando passava por corredores movimentados e a sorrir mesmo quando sentia vontade de chorar. Não demorou para reconhecer rostos familiares. Sofia, sua melhor amiga, passou por ela sem sequer notar sua presença. Miguel, com quem dividira incontáveis taças de champanhe em jantares luxuosos, cochichava piadas cruéis sobre a nova faxineira. O coração de Clara apertava a cada reencontro com os fantasmas de sua antiga vida. Doía ver que não era reconhecida, mas doía mais ainda perceber o quão descartável era aos olhos daqueles que diziam amá-la. Em meio ao desprezo, surgiu uma luz. Rosa, uma senhora de 60 anos com mãos calejadas e um sorriso acolhedor. A gente vale pelo que dá, moça. Mas não esquece, a gente também vale pelo que aguenta, disse num momento de pausa entre a limpeza dos banheiros executivos. Essa frase ficou ecoando na cabeça de Clara até o fim do expediente. Era como um mantra simples, mas poderoso. As noites tornaram-se longas e cheias de reflexões. Sozinha em um pequeno quarto alugado com móveis antigos e cheiro de madeira velha, Clara chorava. Chorava pelo que perdia e pelo que nunca teve. Mas entre lágrimas e o som abafado do trânsito ao longe, começava a sentir algo novo: liberdade. Ali, ninguém a via como a herdeira Montenegro. Era apenas Clara, com sua vassoura, seus sonhos e suas feridas. E isso, de alguma forma, era libertador. Pela primeira vez, não precisava representar um papel. Não precisava sorrir para impressionar, nem se calar para agradar. Era apenas ela, e aos poucos ela foi se permitindo conhecer os outros. Havia Carlos, o porteiro noturno, que escrevia poemas em guardanapos durante o turno. Janaína, mãe solo de 2 meninos e especialista em transformar sobras do refeitório em refeições dignas de chefe. E havia Davi, um jovem que limpava janelas no 25º andar e sonhava em ser músico. Histórias reais, vivas, cheias de dor e beleza. Cada conversa com eles era como um sopro de humanidade, como um lembrete de que a vida era mais do que cifras bancárias. Na solidão de sua nova vida, Clara encontrou ecos de sua infância antes da fortuna, antes dos colégios suíços, antes de aprender a esconder os sentimentos sob camadas de maquiagem e pose. E essa memória, quase esquecida, doeu como um reencontro inesperado. Lágrimas vieram, não de tristeza, mas de saudade de quem ela tinha sido antes que o mundo dissesse quem ela deveria ser. A jornada de Clara estava só começando. No fundo,
Ela sabia que, quando tudo viesse à tona, corações seriam partidos, inclusive o dela. Mas não havia mais volta. Precisava saber quem ficaria quando a riqueza saísse de cena. Precisava descobrir, enfim, quem eram os verdadeiros. O relógio marcava 3 horas da manhã quando ela apagou a luz do abajur. Na penumbra, com o som da cidade ao fundo, Clara sentiu algo que não sentia há muito tempo. Verdade. Na LuxeCorp, os dias se passavam entre baldes, panos e segredos guardados no fundo dos olhos. Clara Montenegro, agora apenas Clara da Limpeza, começava a entender o peso da invisibilidade. Cada sala que limpava, cada papel amassado que recolhia, revelava mais sobre as pessoas que antes considerava amigas. Sofia, por exemplo, costumava falar sobre empatia nas redes sociais, mas mal dirigia a palavra aos funcionários da limpeza. Miguel tratava garçons como irmãos em festas, mas no ambiente de trabalho era arrogante e cruel. Clara assistia tudo em silêncio, sua alma se ferindo um pouco mais a cada gesto de desprezo. Mas foi também ali, entre esfregões e olhares indiferentes, que ela começou a reconstruir sua visão de mundo. Carlos, o porteiro poeta, recitava versos sobre amores perdidos e esperanças acesas, enquanto vigiava a entrada com uma dignidade silenciosa. Rosa, sempre com um lenço colorido nos cabelos, ensinava mais sobre resiliência do que qualquer livro. A dor, minha filha, é como sabão. Arde, mas limpa, dizia ela, sorrindo mesmo com as costas doendo. Um dia, enquanto limpava uma sala de reuniões após um evento, Clara ouviu risadas altas vindas do corredor. Miguel entrou com 2 colegas e, sem perceber que ela estava ali, começou a falar. Essa Clara Montenegro é só fachada. Vive cercada de pobre fingindo ser generosa, mas a gente sabe que é tudo para a imagem. Aquilo foi como um soco. Ela ficou paralisada, escondida atrás da porta entreaberta. Aquela frase não era só uma crítica, era a confirmação do que mais temia. Seus supostos amigos nunca a viram de verdade. Viram apenas a herança, o prestígio, o sobrenome. Naquela noite, Clara saiu mais tarde. Caminhou pelas ruas em silêncio, sentindo o vento frio cortando seu rosto. Pensou em desistir, em voltar para casa, vestir seus diamantes e esquecer aquele experimento de dor. Mas quando chegou ao quartinho simples onde agora vivia, encontrou um bilhete deixado por Rosa. Você tem valor pelo que é, não pelo que tem. Aquilo reacendeu algo dentro dela. Não era mais sobre testar os outros, era sobre se encontrar. Descobrir onde estava enterrada a mulher que havia sido silenciada pela riqueza. Nos dias seguintes, Clara passou a dividir o almoço com os colegas. Aprendeu a rir com histórias de infância de Davi, o jovem que sonhava ser músico, e ajudava Rosa com os produtos de limpeza mais pesados. A convivência com eles a transformava de dentro para fora. Já não andava com o nariz erguido, nem tentava esconder o desconforto diante da sujeira. Seus olhos, antes treinados para vitrines de Paris, agora se emocionavam com pequenos gestos de gentileza. Certo dia, um vazamento no prédio obrigou todos os funcionários da limpeza a se unirem. Foi o caos, água escorrendo pelas escadas, papéis importantes sendo salvos às pressas. Mas foi também um momento de união. Clara, de calça dobrada até os joelhos e esfregão nas mãos, ajudava como qualquer outra. E foi nesse dia que Davi a puxou pelo braço, sorrindo. Você é diferente, sabia? A gente sente quando alguém é de verdade. Aquilo a emocionou mais do que qualquer elogio que já ouvira em tapetes vermelhos. Mas nem tudo eram flores. Um boato começou a circular entre os funcionários sobre a possibilidade de cortes e demissões. O clima pesou. Clara ouviu um gerente dizer que faxineira tem de monte, é só trocar. A frase caiu como ácido em seus ouvidos. Sentiu a impotência que milhares de pessoas enfrentam todos os dias. E se indagou. Por que demorou tanto a enxergar essa realidade? Em meio ao medo, os colegas se uniram. Organizaram uma pequena reunião após o expediente. Rosa falou com lágrimas nos olhos sobre sua filha que dependia do trabalho dela para pagar a faculdade. Davi revelou que, se fosse demitido, teria que voltar a dormir em albergues. E Clara, emocionada, quase revelou quem era. Mas se conteve. Ainda não era hora. Seu coração estava dividido entre a urgência de ajudar
medo de ser rejeitada assim que descobrissem sua identidade. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Revirava-se na cama estreita, ouvindo o som de chuva bater na janela. Sabia que podia resolver tudo com uma ligação. Podia salvar os empregos, mudar o destino de cada um ali. Mas isso seria justo? Eles a veriam como salvadora ou como mais uma rica brincando de ser pobre? Ao amanhecer, Clara tomou uma decisão. Ajudaria, mas não como Montenegro. Ajudaria como Clara, com as armas que havia aprendido. Empatia, escuta, presença. E talvez, quando tudo viesse à tona, eles a olhassem não com ressentimento, mas com respeito. O respeito que ela finalmente começava a sentir por si mesma. A tensão pairava no ar como um véu pesado, invisível, mas impossível de ignorar. Na LuxCorp, todos pareciam andar sobre cacos de vidro. Os boatos de demissões ganhavam força, e o medo se transformava em silêncios prolongados e olhares perdidos. Clara observava tudo com o coração em pedaços. Sabia que não aguentaria muito mais tempo escondida sob aquela identidade. Mas também sabia que revelar-se naquele momento mudaria tudo. Foi numa sexta-feira chuvosa que tudo começou a desmoronar. A diretoria convocou uma reunião de emergência com os funcionários de limpeza. Clara entrou na sala com os outros, sentindo o estômago revirar. No centro, um homem engravatado, de voz fria, comunicou que, por readequações orçamentárias, metade da equipe seria desligada, sem aviso prévio, sem gratificações. Um silêncio fúnebre se abateu. Rosa caiu sentada, as mãos tremendo. Davi tentou conter as lágrimas. Carlos, sempre calmo, não conseguia sequer levantar os olhos. Clara sentiu um impulso incontrolável de se levantar e gritar. Queria arrancar aquele uniforme e dizer: "Eu sou Clara Montenegro. Isso é uma injustiça." Mas a voz lhe falhou. Ao invés disso, saiu correndo. Trancou-se no banheiro e chorou como não fazia há anos. Cada lágrima era uma gota de frustração, de raiva, de impotência. Naquela noite, decidiu que não podia mais esperar. Ligou para um antigo assessor e pediu que organizasse uma coletiva de imprensa para o dia seguinte, sem revelar detalhes. Em sua mente, tudo estava claro. Era hora de deixar de se esconder. Mas antes, precisava se despedir da sua versão mais verdadeira. Na manhã seguinte, Clara chegou à LuxCorp cedo. Ninguém sabia o que ela estava prestes a fazer. Chamou Rosa, Davi e Carlos para um café na lanchonete da esquina. Sentou-se à mesa e respirou fundo. O coração parecia um tambor descompassado. "Eu preciso contar algo a vocês", disse. Os três a olharam confusos. "Meu nome é Clara Montenegro. Eu não sou faxineira. Eu sou herdeira da família que fundou essa empresa." O silêncio que se seguiu foi o mais doloroso que já experimentara. Rosa piscava, tentando entender. Davi olhava para o chão, incrédulo. Carlos apenas balançava a cabeça. "Isso é uma brincadeira?" "Component placement." Rosa perguntou, a voz embargada. Clara negou com a cabeça. "Eu precisava ver com meus próprios olhos quem era quem. Cansada da superficialidade da minha vida, me infiltrei aqui. Achei que entenderia melhor as pessoas, mas acabei descobrindo a mim mesma." As reações foram diversas. Davi, que sempre foi o mais sensível, levantou-se e saiu sem dizer uma palavra. Rosa ficou, mas os olhos estavam cheios de mágoa. Carlos a fitava com compaixão, mas também com decepção. "Você nos usou?" Zrenia Rosa perguntou. Clara tentou explicar, contar tudo o que aprendera, mas sabia que naquele momento nenhuma palavra bastaria. A coletiva aconteceu horas depois. Clara apareceu diante das câmeras com os cabelos presos, sem maquiagem, sem adornos. Contou sua história inteira. Assumiu seus erros, expôs a diretoria da LuxCorp, denunciou o descaso com os funcionários. Disse que estava assumindo o controle da empresa e que nenhuma demissão ocorreria. O impacto foi imediato. As redes sociais explodiram. Alguns a chamavam de corajosa, outros de manipuladora. No dia seguinte, ao retornar à empresa, Clara foi recebida com aplausos pelos funcionários da limpeza. Mas entre aqueles rostos emocionados não estavam Rosa, Davi
nem Carlos. Eles haviam pedido transferência para outra unidade. Clara sentiu um vazio impossível de preencher. Salvou empregos, mudou políticas, mas perdeu pessoas que agora significavam muito. Dias depois, encontrou Davi em frente a uma casa de shows. Ele tocava violão para poucos curiosos. Clara se aproximou devagar. Esperou ele terminar a canção. "Você mentiu pra gente", ele disse, sem raiva, mas com tristeza. "Mas eu vi verdade nos seus olhos, mesmo quando não sabia quem você era." Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. "Eu nunca menti sobre o que senti estando com vocês. Só escondi quem eu era." Davi respirou fundo. "A dor da mentira é que ela nos faz duvidar até do que foi real. Mas eu acredito que você mudou, e espero que continue mudando." Ele sorriu, e dessa vez o sorriso era sincero. Clara estendeu a mão e ele a segurou. Era um recomeço, pequeno, mas sincero. Ela voltou para casa naquela noite com o coração mais leve. A revelação tinha custado caro, mas também tinha sido libertadora. Agora era dona de si, de suas escolhas e, finalmente, de sua verdade. Os dias que seguiram a revelação foram marcados por mudanças intensas na LuxCorp. Clara assumiu o controle da empresa de forma oficial e instituiu políticas mais humanas, com participação ativa dos funcionários em decisões internas, benefícios ampliados e programas de valorização das equipes de base. O ambiente começou a mudar. O medo deu lugar à esperança, e os corredores antes frios da empresa agora ecoavam vozes mais leves. Mas, dentro de Clara, ainda havia um eco de vazio. Mudanças institucionais não preenchiam as lacunas deixadas por amizades perdidas. Rosa, Davi e Carlos tinham sido mais do que colegas. Tinham sido âncoras no mar revolto da transformação que ela viveu. Sentia a falta do café partilhado nas pausas, das conversas simples, dos sorrisos verdadeiros. Determinada a não deixar o tempo apagar esses laços, Clara iniciou um projeto social paralelo à LuxCorp. Chamado Raízes Verdadeiras, o programa oferecia cursos de capacitação, apoio emocional e oportunidades reais de ascensão para funcionários da base. O foco era promover conexões genuínas, retribuindo o acolhimento que ela recebera em sua fase mais frágil. E como símbolo de humildade e compromisso, ela fazia questão de participar semanalmente das ações, vestindo o mesmo uniforme simples que usara em sua jornada secreta. Foi em um desses encontros que o inesperado aconteceu. Carlos apareceu. Tímido, com um sorriso contido, se aproximou após a palestra de Clara sobre empatia e transformação. "Você não precisa dizer nada. Eu entendi", disse ele, olhando nos olhos dela. Clara, surpresa, apenas o abraçou. Sem palavras. Apenas um abraço apertado que carregava tudo o que não havia sido dito. Semanas depois, Rosa também deu sinais de reaproximação. Recebeu um convite para participar como palestrante em um dos eventos do Raízes. No palco, emocionada, falou sobre coragem e perdão. Ao final, caminhou até Clara e, com os olhos marejados, disse: "Você me decepcionou como Clara Montenegro, mas me inspirou como Clara, a faxineira. Não sei se um dia vou confiar da mesma forma, mas estou disposta a tentar." Clara segurou sua mão e assentiu, com lágrimas discretas nos olhos. Era o que ela mais desejava. A chance de reconstruir. Davi foi o último. Difícil de se abrir. Precisou de tempo e silêncio. Clara o procurou diversas vezes, respeitando seu espaço. Até que, numa tarde nublada, ele apareceu na sede do projeto. Trazia consigo uma caixa. Dentro, o violão que usava nos intervalos da LuxCorp. "Para você lembrar da gente. Não da mentira, mas da música que a gente fazia mesmo sem saber." Clara sorriu, emocionada. "Nunca deixei de ouvir essa música aqui dentro", disse colocando a mão sobre o peito. E naquele momento, a dor se transformou em gratidão. Não pela mentira, mas pelo que ela foi capaz de revelar. Com o tempo, a nova Clara tornou-se referência não apenas no mundo dos negócios, mas em todo o país.
Jornais contavam sua história como um exemplo de coragem e autoconhecimento. Mas mais importante do que isso era a transformação pessoal que ela vivera. Já não precisava de joias, vestidos caros ou tapetes vermelhos para se sentir valiosa. Seu valor estava no que fazia pelos outros, nas conexões que construía, nas vidas que tocava com sua verdade. Ela visitava com frequência os andares da faxina, conversava com os funcionários, lembrava nomes, ria das piadas. Sabia o quão fácil era esquecer da humanidade por trás dos uniformes, e fazia questão de lembrar a todos, e a si mesma, que a verdadeira riqueza está nos olhos que enxergam além das aparências. Certa manhã, ao abrir a caixa de correspondências do projeto, encontrou um envelope sem remetente. Dentro, uma carta manuscrita. Era de Rosa. Clara, pensei em te escrever porque às vezes é mais fácil colocar em palavras o que o coração sente devagar. Ainda tenho marcas da dor, mas também tenho sementes de esperança. Obrigada por não desistir da gente. Obrigada por ter nos visto, mesmo quando fingia não ser quem era. A vida é cheia de máscaras, mas você teve coragem de tirá-las, e isso para mim é amor. Clara leu a carta mais de uma vez, cada palavra se infiltrando em sua alma como bálsamo. Chorou, chorou de verdade, não de tristeza, mas de plenitude, porque enfim sentia-se inteira. Tinha sido desmascarada, julgada, rejeitada, mas também acolhida, perdoada, amada. No fundo, sabia que aquele teste não era apenas para os outros. Era, acima de tudo, para ela mesma, para reencontrar a menina que se perdeu em meio à fortuna e às festas, e descobrir a mulher que floresce entre baldes, vassouras e abraços sinceros. A história de Clara Montenegro não virou só manchete. Virou ponte. Uma ponte entre mundos, entre pessoas, entre verdades. E mesmo que algumas feridas ainda doessem ao toque, eram cicatrizes bonitas, sinais de uma alma que ousou viver com verdade. FIM